O estádio Couto Pereira pode ter os seus name rights adquiridos nesta temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui alguns números de quanto o Coritiba pode colocar no bolso por conta dessa venda dos direitos de nome, dos números de quanto o Coritiba pode colocar no bolso por conta dessa venda dos direitos de nome do seu estádio próprio, como isso poderia beneficiar o clube, essa grana que os times brasileiros vêm deixando na mesa, além, claro, de empresas paranaenses da região sul também do país que poderiam ser investidores e quais números a gente pode estar falando sobre o estádio na capital paranaense. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca também de 30 mil inscritos no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje explicando o que é esse negócio dos name rights que você pode estar se perguntando nesse momento. Praticamente concede aí o nome da praça esportiva para uma eventual marca, empresa que esteja interessada em adquirir esse nome definitivo por algumas temporadas. Geralmente aqui no futebol brasileiro é entre 10 ou 20 anos o contrato, tendo essa sua duração de uma única empresa, a partir desse momento, mudando o nome do estádio para o nome daquela determinada marca. Aqui no futebol brasileiro a gente já tem alguns exemplos, como por exemplo do Corinthians, do Palmeiras, e irei falar mais na frente também os valores e fazer uma comparação também com o do Coritiba, quanto que o Couto Pereira poderia render para o Coxa. Dentro do futebol mundial já tem vários países que já estão consolidados dentro dessa maneira de fazer negócio, como por exemplo os Estados Unidos, que é a principal referência de venda, enfim, de marketing esportivo no futebol mundial, além, claro, do futebol europeu, do futebol asiático, e aqui no Brasil a gente apenas caminhando a passos curtos ainda nessa nova era dentro do futebol moderno, que enfim pode ter várias formas, enfim, de arrecadar uma grana, e até mesmo daqui a uns anos a gente olhando para trás, ver tantos estádios próprios dentro do futebol brasileiro, sem uma marca por trás. É a mesma coisa de um time jogar um campeonato nacional, enfim, sem ter um patrocinador master na camisa. É o que a gente vai olhar daqui a uns anos, e comparar realmente quanta grana as equipes brasileiras deixaram de lucrar. Dessa forma, eu irei fazer aqui também uma estimativa de quais valores que o Coritiba poderia ter uma grana extra, enfim, só com essa venda do nome da sua praça esportiva. O Couto Pereira, que foi inaugurado ainda lá no ano de 1932, tem a capacidade atualmente para 40.500 torcedores, passou por algumas reformas e remodelagem lá na temporada de 2005 e mais recentemente também em 2014, um estádio próprio, um dos mais bonitos, na minha opinião, do futebol brasileiro. Eu fiz uma comparação com outras vendas dentro aqui do nosso país, irei até trazer a lista para vocês. Em primeiro lugar, em relação à venda dos name rights, fica o Palmeiras com a Allianz ainda lá em 2014, e também o Corinthians com a Neoquímica agora mais recentemente no ano de 2020. Cada um dos clubes nessas ocasiões colocaram no bolso aproximadamente 300 milhões de reais. Em segundo lugar fica o Atlético Mineiro com a MRV, que pagou aí mais ou menos aproximadamente 60 milhões de reais por um contrato de 10 anos de duração, tendo aí cláusulas que pode renovar por mais tempo, além, claro, da construção da Arena MRV lá na cidade de Belo Horizonte. Terceiro e quarto lugar ficam aí a Arena de Pernambuco e também a Fonte Nova, no contrato de 10 anos de duração, por 50 milhões de reais, com o grupo Petrópolis, dono da Itaipava. Nessa situação aí foi negociado antes da Copa do Mundo, teve alguns problemas, porque a Itaipava não teve o retorno que esperava, acabou tendo que abaixar esse valor. Então eu diria assim que o estádio hoje do Couto Pereira fica bem próximo, por exemplo, da Fonte Nova, da forma assim que os dois estádios representam para o futebol brasileiro. Acho que poderia ser alguns valores similares, mas ainda irei explicar por que o Coritiba pode sim ter uma grana maior, Porque uma coisa é chegar uma única empresa se oferecendo para ter aquele direito de nome da praça esportiva, aí o clube fica ali refém de aceitar ou não, Já que se não aceitar, não vai ter nenhuma outra empresa interessada nessa aquisição. Então a forma mais inteligente é sim procurar concorrentes para essa aquisição, colocando ali várias empresas juntas, para disputar o direito de nome da praça esportiva, elevando esse seu valor, além, claro, de assinar um contrato de 20 anos de duração, como fez aí, por exemplo, o Corinthians e também o Palmeiras agora mais recentemente. Então a gente pode ver que é algo bem novo aqui dentro do futebol brasileiro. Se a gente olhar casos tanto nos Estados Unidos quanto também no futebol europeu, a gente pode olhar que já tinha esses nomes
em 1980, 90, enfim, aqui no futebol brasileiro ainda vem crescendo aos poucos. Então, minha estimativa de quanto seria ali os name rights do estádio Couto Pereira num contrato de duração de 20 temporadas, eu colocaria entre 100 a 120 milhões de reais, sendo que assim, no mínimo mesmo que o Coritiba poderia negociar esses valores seria entre 80 a 90 milhões, não vejo ficando muito abaixo disso num contrato, né, de 20 anos de duração. Esse valor não é pago de uma vez, pode ser dividido em várias parcelas anuais ou mensais. Então vamos supor assim que o Coritiba hoje feche um contrato de 100 milhões de reais por 20 anos de duração. Isso daí daria 5 milhões de reais anuais, trazendo por mês daria mais ou menos aproximadamente 416 mil para os cofres do Coxa. Lembrando que não são valores oficiais, tá bom? Só fiz uma comparação assim rasa, que a gente tem poucos exemplos aqui no futebol brasileiro de quanto, né, o Coxa poderia ganhar com essa venda dos seus name rights. Agora indo para a segunda opção, um pouco mais caro, que é de 120 milhões de reais por 20 anos de duração. Isso daí daria 6 milhões de reais anuais, além, se a gente fosse considerar por mês, uma receita de 500 mil reais. Obviamente que não é uma grana que vai mudar a história do Coritiba, mas se a gente pensar hoje que, por exemplo, a expectativa da diretoria do Coxa para a folha salarial na Série A seja ali mais ou menos entre 2 a 2 milhões e meio. Se a gente considerar que o clube teria por 20 temporadas 500 mil reais por mês garantido, por exemplo, isso daí já seria um quarto da folha salarial, que assim podemos dizer, ou seja, é uma grana muito grande que o Coritiba, por exemplo, deixou de ganhar nas últimas temporadas, né? E eu nem julgo por ser o Coritiba ou algo do tipo, mas enfim, aqui os clubes brasileiros aos poucos acordando para essa modalidade que dentro do futebol europeu, volto a dizer, já é bem consolidado. Aqui os clubes têm que procurar outras formas também de ter uma receita maior e com a sua praça esportiva não pode ser diferente. Em relação a alguns patrocinadores do Coritiba mais recentemente, que poderia, quem sabe, bancar esse investimento, a ProTorque, que já tem aí, inclusive, nome de parte do seu estádio do Couto Pereira com o nome da marca, né? Quem sabe pode ter uma investida maior também dentro do estádio Major Antônio, além de outras empresas grandes que estão sediadas no estado do Paraná, como o supermercado Mufato, também a Klabin e outro banco ali grande da região, que é o Banrisul, sem considerar, né, as outras grandes da região sul do país, né, que poderiam, quem sabe, fazer esse tipo de aquisição. Eu já gravei um vídeo também sobre o Atlético Paranaense da Arena da Baixada, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem, fazer ali, né, uma expectativa, enfim, como que poderia ser esses valores. O Atlético que tem negociações avançadas com a Copel. Eu quero saber sua opinião a respeito, né, dessa situação dos name rights, se já teve uma outra história também antigamente, né, sobre alguma aquisição dos direitos de nome da praça esportiva, que eu não citei aqui no vídeo de hoje. Pode deixar aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Lembrando que a venda do direito de nome é algo muito menos impactante do que, por exemplo, o clube virar empresa. Também gravei um vídeo sobre isso do Coritiba, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem, porque assim, né, uma coisa é o clube empresa, que pode mudar algumas características do clube, como por exemplo as cores, o nome, o próprio símbolo, mas na questão realmente dos name rights do estádio, só muda apenas o nome, né, da praça esportiva por algum período, então realmente não é algo impactante que vai mudar a história do clube, mas sim pode colocar bastante grana no bolso. Quero saber aqui embaixo a sua opinião a respeito desse assunto, se você é favorável, se você discorda, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera, e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem vídeo sobre o Coxa. Valeu!